Fala pessoal, tudo bom? E aí, você já testou a versão 10 do Corona? Como assim versão 10? Já temos a versão 10 sendo desenvolvida pelo time do Corona, sim. Se vocês assistirem o vídeo até o fim, eu vou mostrar pra vocês. E olha, se você for pensar, eles acabaram de lançar a versão 9 e já estão pensando na versão 10. Quer dar uma olhadinha? Então bora pro vídeo. Então olha só pessoal, estou aqui no fórum do Corona, para quem nunca entrou, eu vou colocar o link aqui embaixo que cai direto aqui na página que eu estou falando, tá? Então a gente vai entrar nessa parte segunda que diz que é o Daily Build Changelog da versão 10 do Corona, tá até aqui onde eu estou marcando com o mouse. Na hora que a gente clica, a gente vai ver uma página dedicada nesse fórum só para as mudanças, né? O time colocando as mudanças que estão sendo feitas na versão 10. Sim, a versão 10 já está em desenvolvimento. E o que é mais legal desse time é que eles colocam publicamente o que eles estão fazendo. Evidente que eles não vão colocar coisas mais estratégicas que talvez não funcionem, mas as coisas que estão bem avançadas eles põem. É porque eles estão sem concorrência no mercado, né, gente? O time da Chaos, que é dona do Corona, é dona também do V-Ray, que é o principal concorrente do Corona. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Aqui embaixo ele fala algumas coisas que foram liberadas na versão 9 ou ainda serão liberadas de correção, a gente pula. E a gente vai ver aqui embaixo, dentro do Corona 10, o que eles estão fazendo. Olha só, o último arquivo que eles soltaram para a galera testar, e aí para você testar você precisa ter a sua versão licenciada, original, é a Corona 10 de 25 de novembro de 2022. E aqui ele traz uma série de novidades, vamos acompanhar as principais, tá? Uma coisa que eles estão falando de novidades, e é muito interessante, é que o Corona vai agora trazer a possibilidade de você ter dois volumes diferentes na sua cena. Poxa, como assim dois volumes diferentes? Para quem já tentou fazer um take, por exemplo, do Corona, com meia câmera na água e meia câmera mostrando o ambiente, sabe que não tem como acertar dois volumes diferentes. A câmera não consegue processar dois tipos de materiais volumétricos na cena. Então, ou você escolhia a água ou você escolhia o ambiente. E agora não. Agora ele está permitindo você fazer isso. Então, se vocês forem falar, uma boa parte da mudança é falando sobre essa possibilidade de você ter esses dois tipos de foco, né? O que é bem interessante. Eles estão falando também que aquela versão do céu, que é um céu dinâmico, as nuvens, o brilho das nuvens agora vai estar diretamente relacionado com a intensidade do sol. E a cor do sol também, né? A intensidade de cor do sol, o que não acontecia antes, né? Em alguns momentos você conseguia ver umas bizarrices do sol mais amarelado e a nuvem bem branca, né? Acontecia isso. Então, agora eles vão conseguir acertar isso. Claro que você precisa entrar no sol e acertar a propriedade que o seu sol influencia diretamente nas nuvens. Aí ele está falando que uma função aqui do decalque, que está bem aqui, ó, que é uma das coisas que eu menos gostava no Corona Decal, é que quando você dá um fit to bitmap, ele não dava o corte no bitmap, né? Ele fazia alguns ajustes que não era legal. E agora ele permite que você tenha uma imagem grande, por exemplo, e você vai usar um bitmap de referência àquele tamanho, em vez dele redimensionar, ele vai dar o crop certinho no tamanho que é o bitmap de origem. Isso é bem legal. Porque às vezes você já tinha o tamanho do seu decalque certinho. E ele era grande, era tipo sei lá, um padrão, um tecido, alguma coisa assim. Você não queria diminuir a escala dele, você só queria que coubesse certinho no tamanho de uma coisa determinada, e não dava para fazer isso. Agora dá. Aí ele fala algumas coisas sobre Light Mix, né, algumas melhorias, que eu não vou passar por isso, porque é muito por cima do que ele está falando. E uma das coisas que a gente pode observar também aqui é que ele está trazendo muito mais controles para dentro da viewport quando está em alta qualidade. Alguns controles de renderização final, né, como color correct, se você trouxer um mapa, o controle de tone map, algumas coisas assim. Então, tá trazendo cada vez mais a ideia de você acertar na sua viewport mais coisas para renderização, o que é bem legal, tá? Ele tá falando aqui, nessa parte, que você vai conseguir arrumar o volume, seja de material, seja do céu, seja de grid, né? Para interagir com o seu Alpha Channel. Ou seja, quando você fizer o Alpha seu, esse material pode estar interagindo diretamente com o seu Alpha, ou seja, a sua parte transparente vai estar sendo interferida diretamente pelos volumes. Isso é bem legal também, que era uma coisa que não acontecia. Ele pegava basicamente só o volume das coisas que tinha, ou contornos traçados, e era isso, tá?
Ele está falando aqui que ele vai colocar a opção de include dentro das opções do exclude. Isso é legal, porque antigamente dentro do menu de excluir você não conseguia incluir. Era só uma mão só. Só excluía ou depois outro menu que só incluía. Agora ele vai colocar as duas opções. Parece bobo, mas é bem prático, viu, gente? Enfim, agora tem algumas outras coisas aqui que pra gente não faz muita diferença. Ele falou que está trabalhando em algumas otimizações aqui, sim, pra gente é bem legal, que ele está trabalhando com otimização em máscara. Quem já teve a oportunidade de trabalhar renderizando várias máscaras sabe que ele dá uma boa caída no rendimento, né? E aí dificulta um pouco a renderização. Por isso que a gente tenta não trabalhar com muitas máscaras. E agora ele está falando que ele está trabalhando para poder melhorar essa performance. Outra coisa que ele está trazendo performance, graças a Deus, porque, gente, vamos falar a verdade, né? Isso é uma coisa que não fazia sentido até hoje ser muito ruim no Corona, que é a forma que ele processa o Caustics dentro da cena. Era muito lento, você colocava o Caustics e já era. Ficava altamente complicado de você renderizar. E não tinha tanto ganho assim em resolução no render que se você aumentasse de uma coisa muito boa para uma coisa mais ou menos, né? Então tá aqui ele falando que ele tá mexendo no Caustics. Se ele tá mexendo na qualidade do Caustics, pode ter certeza que ele também vai mexer na otimização de cálculo disso, porque não tem porquê um negócio que é devagar ele aumentar a qualidade dele ainda para ficar mais devagar ainda. Então não faz sentido dentro da lógica de melhorias, tá? Então eu acredito que vai melhorar isso aqui também. Dentro do Chaos Scan, que é aquela parte que você consegue trazer materiais, alguma coisa, ele tá fazendo uma série de correções e algumas coisas aqui, tá? Pra gente que não usa o Chaos Scan, talvez isso não seja muito útil, mas são todas coisas que ele está trazendo de melhoria. Inclusive a última parte aqui, que pra mim é a mais legal, ele está trazendo um preview do material dentro da viewport do Max. Isso não acontecia, você trazia e ele ficava com um shade diferente, esquisito, tá? Então isso vai ser legal. E talvez essa opção aqui seja a segunda mais importante. Ele está trazendo suporte triplanar para os Corona Scaled Material. O que é o triplanar? É quando você fala para o Max, no caso o Corona, né, fazer a projeção triplanar nos 3 eixos dos materiais. Então você não precisa mapear as coisas que são um pouco mais simples. Você perde um pouco de controle, mas o material muito orgânico, gente, é muito mais fácil de trabalhar com o triplanar. Se vocês gostam ou querem saber o que é isso, deixa um comentário aqui embaixo que eu faço um videozinho só sobre triplanar. Aproveitando que você vai comentar, se inscreve aqui pra gente continuar trazendo esse tipo de material, tá bom? Então vamos vendo aqui embaixo, ele traz de algumas mudanças aqui pra gente, algumas melhorias no sistema de menus e etc, né? Bem tranquilos. Ele tá falando que ele tá trazendo uma opção de melhoria no texto, né? Do Ambient Occlusion, que ele é muito confuso realmente para os novatos entenderem o que é isso, tá? Eu demorei um tempão para entender como é que funcionava esse Ambient Occlusion, mas depois foi, tá? E na parte de fixos, né, que são os consertos que eles já detectaram na versão 9, que não compensa corrigir na versão 9, eles estão trazendo para a versão 10. Ou coisas que eles já detectaram em prévias da versão 10 que estavam com problema, eles estão trazendo aqui. E para mim o que mais chamou a atenção é isso daqui, que ele está trazendo um conserto de problemas que computadores com menos potência tinham para mexer com o Corona, Ambient Occlusion e o Round Edges. Isso era um problema mesmo. E aqui principalmente, olha só, se você trabalha com o Corona 10 e Corona 9, aliás, e o Fênix FD3, sinto lhe dizer, mas o Corona Fênix 3 não vai mais funcionar, tá? Então a gente vai ter que atualizar para a versão 4. Mas se você trabalha com versão licenciada, acho que isso não vai ser um problema, né? Você já deve estar prevendo esse tipo de atualização, tá bom? Então as outras coisas são bem coisas mais tranquilas. Aqui ele está falando que o Corona Mix, isso é uma coisa que aconteceu na versão prévia do 10 e foi muito esquisito. O Corona Mix, quando você colocava no UV Randomizer, ele bagunçava tudo a sua textura e não da forma que você queria. Então aqui eles estão arrumando também, tá bom? Então essas são as prévias do Corona 10. Quando trouxer mais uma coisa nova, eu trago para vocês aqui também a atualização, tá bom? Então não se esquece de se inscrever no canal e continua aqui. Aqui embaixo está o link do melhor curso de Corona de 3D Studio Max que existe no Brasil, tá? O ArcVent 2.0. Um abraço, gente. Até mais.